Estamos gravando. Então vamos nós. Ontem, meus caros coleguinhas, a gente viu a queimada, não foi? Pronto, a gente começou a queimada. Nosso objetivo aqui é expandir a ideia da busca em profundidade para várias variações. É redundante, né? Para possíveis variações do problema. Então a gente parte da ideia central, que é eu fazer essa expansão, e dentro dessa ideia central a gente vai coletar diferentes tipos de dados nessa expansão. Então eu peço que vocês abram a queimada de vocês para a gente começar. CDQX Code. Hoje vai ser só profundidade. Não dá pra gente fazer largura hoje porque é conteúdo demais. É algoritmo demais. Não vai ser tragável. Então, o que é o combinado que eu faço com vocês? A aula de hoje é importante, mas é complicada. Então, o que eu peço é, se você se perder, se desorientar, se ficar confuso, não fique na expectativa de que você vai esperar um pouquinho e vai melhorar, porque não vai piorar. Então, qual é o combinado? Se você se perder, ficar confuso, você diz, professor, essa parte ficou confusa. Aí eu faço simulação, desenho, pinto, rodo debug, o que precisar para a gente conseguir avançar até chegar no nosso objetivo. Pode ser assim? Ok? Então, é uma dança. Eu preciso do meu par aqui para a gente fazer a dancinha, tá? Então vamos ver de onde foi que nós partimos. Deixa eu ver se esse é o de ontem. Tá, eu acho que esse daqui, deixa eu só ajeitar o tema, é o High Contrast. Acho que era esse que a gente usava, né? Acho que era esse daqui. Então, isso daqui era o nosso código de partida, que foi aquele que a gente fez ontem. Eu consigo pegar os vizinhos, eu tenho um struct que determina a posição. Deixa eu dar aqui um full screen. Eu tenho um struct que determina a posição. Eu sei se eu estou ou não dentro da struct. Eu sei se uma determinada posição tem um determinado valor. E eu tenho o algoritmo base, que faz o quê? Faz a nossa expansão. Isso é um algoritmo de busca. Então o DFS ele vai fazer a expansão a partir de um lugar. Essa expansão pode me trazer diferentes resultados. Inicialmente, se a gente for para o código V0, era assim. O que é que eu fazia? Eu disparava o nosso algoritmo de busca numa determinada posição e ele fazia, essa posição é árvore? Se ela não for árvore, então eu volto. Se ela for árvore, eu preciso de alguma forma marcar essa árvore para não entrar em loop infinito. Uma árvore ficar chamando a outra, que chama outra, que chama outra, que chama outra. Então, ok, essa árvore eu visitei. Eu faço isso alterando a estrutura original. Aqui, ó, essa é a estrutura, que tem árvores e espaços em branco. Eu altero a estrutura original mudando de árvore para bolinha, para evitar que eu fique caindo de uma árvore para outra. Se essa posição era árvore e virou bolinha, ou seja, se eu alcancei essa árvore, então eu posso chamar todos os vizinhos dessa árvore, dizendo, ei, toquem fogo, vizinhos. E aí a nossa busca consegue se espalhar nos múltiplos ramos. Vamos entender por que a gente diz que, eu nem sei, cara, eu vou ficar perguntando várias vezes, porque como eu dei essa aula na outra turma, e eu dei conteúdos diferentes na primeira e na segunda aula da turma, não sei se eu falei para vocês ou não falei para vocês, então eu vou ficar perguntando, tá?
Então, tudo bem. Vocês entendem por que é que a matriz de posições, ela é um grafo? Ou a gente não conversou sobre isso? Tá, então vamos lá. O que é um grafo? Um grafo é uma representação onde, a partir de um elemento, eu posso alcançar vários outros elementos. Então, por exemplo, isso daqui é um grafo. Então, eu posso vir daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Isso daqui é um grafo. Esse elemento alcança esses dois, esses três no caso, esse elemento alcança esses três, esse elemento alcança esses três. A gente tem grafos direcionais e não direcionais. Direcionais significa que os elementos têm direções. Por exemplo, se eu disser isso, então eu só poderia vir daqui para cá, eu não posso voltar. Eu não tenho caminho, aqui nem rua. Você imagina que são ruas, certo? Então, quando você tem a matriz, a gente tem um tipo especial de grafo, onde cada quadradinho me leva para quantas posições? 4. Se eu estiver pensando só em leste, oeste, norte, sul, cada quadradinho me leva para outras 4 posições. 1, 2, 3, 4. Que seria left, up, right, down. E aí cada um deles vai me levar para outros 4, que no caso aqui poderia ser o mesmo, né? Esse daqui poderia ser mais outros 3. Left, vai me levar para o down, vai me levar para o up, só que o right é esse cara aqui. Então, se você imaginar que os teus quadradinhos, eles são posições que levam para outros quadradinhos, você tem múltiplos caminhos. Se você imaginar que nem todas as posições, por exemplo, se você olhar nas árvores, ou pensar em caminhos, nem todos existem. Então, às vezes tem um bloqueio, ou não tem árvore, ou não tem caminho. Então, pode ser que nessa representação aqui, eu tenho esse. Esse daqui só tem right. Esse daqui tem left down. Esse daqui tem right down. E porque eu estou pensando só em 4 posições. Se eu pudesse ir em 8 direções, para todas as direções que estão ao meu redor, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu teria que cada nó me levaria para 8 possíveis nós. Se eu fosse pensar em termos de codificação, não é assim, tá? Mas só para a gente entender. Vocês já viram aquela representação de árvore, não foi? Na árvore eu tenho um node. Deixa eu só botar aqui grande. Na árvore você tem um node. E o que é que o teu nó da árvore tem? Tem um valor, não é assim? Tem um valor que é alguma coisa lá. Teu node vai ter um left e um right. Bom dia, meus queridos, que alegria tê-los aqui. Meu node vai ter lá uma informação que ele guarda e vai ter lá um left, que é um outro node, e vai ter lá um right, que é outro node. Ok? Isso é uma árvore binária. Cada elemento tem 2 filhos. Então, nesse caso, a árvore binária ela se comporta como um grafo direcional. O pai sabe quem é os filhos, mas o filho não sabe quem é o pai. Sim ou não? Sim. Se eu quisesse que o meu filho soubesse quem é o pai, o que é que eu ia ter que inventar aqui? Exatamente. Além de saber quem são os filhos, cada filho deveria saber quem é o seu pai. Então agora eu tenho uma navegabilidade tanto descendo quanto subindo.
Isso numa árvore binária. Mas se eu expandisse esse negócio para um grafo, eu não teria só left e right. Eu teria os meus vizinhos. Os meus vizinhos não é um nó. Os meus vizinhos são uma lista de nós. Tudo bem? Então, não é assim que se faz, porque isso teria um monte de redundância. Toda vez que eu tivesse um nó apontando para um, ia ter outro apontando para outro. A gente faz com a tabela de adjacência, mas a ideia é essa. Cada elemento consegue chegar nos seus coleguinhas. E aí, a partir de um elemento, eu sei todo mundo que está acessível por ele. Então, para a gente não ter que modelar isso daqui, a gente consegue rodar o algoritmo de grafo do jeito que ele é, sem mudança de nada, através da matriz. A matriz simplifica a codificação do gráfico para mim. Basta olhar esquerda, direita, para cima e para baixo, que eu estou acessando os vizinhos daquela posição. Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Então, vamos nós. Então, a matriz atua como o meu caminho, né? Os meus caminhos que eu posso percorrer. Então, vamos lá. O que é que a gente viu? A gente começou de um único algoritmo. Nosso algoritmo era, dado um ponto, dado um ponto, eu quero ser capaz de alcançar todos os pontos a ele conectados, tá? Então, isso, a partir de um ponto, alcançar os pontos conectados, é o Deep First Search. Se eu sei alcançar os pontos conectados, manipular os parâmetros vai me trazer respostas diferentes. E nós vamos procurar 5 respostas durante a aula de hoje. A primeira resposta seria, né, quantos nós estão conectados? Quantos nós? Quantos elementos? Isso acho que a gente fez ontem, né? Quantos? Ok. Segunda pergunta seria, quais? Se a primeira pergunta me disse, ei, toquei fogo em 5 árvores, a segunda pergunta diria, onde é que estavam essas árvores? Porque o algoritmo fez a expansão, tacou fogo em tudo, mas cadê? Se eu te pedisse para você me retornar uma lista com as árvores que foram queimadas, como é que você faz isso? Certo? A gente vai ter que aprender a montar essa lista de forma ineficiente e de forma eficiente. Se partindo dessa ideia, eu perguntaria o seguinte, vamos imaginar então, qual é o nome que eu dou para um grupo de árvores? Uma floresta? Um matagal? Um grupo de árvores conectadas eu posso chamar de quê? Um mato, tá bom, um matagal, um monte. A próxima pergunta seria, quantos montes disjuntos eu tenho? Aqui eu estou vendo que eu tenho 5 montes disjuntos. Esse seria o primeiro. Esse daqui seria o segundo. Esse seria o terceiro. Esse seria o quarto. Esse seria o quinto. Quantos grupos disjuntos eu tenho na minha estrutura? Isso daqui é o algoritmo, o LeetCode 200, que tem lá para vocês fazerem. Algumas das atividades eu não coloquei os testes dentro do repositório do QXCode. Eu coloquei um teste ou outro, mas algumas eu só jogo o link lá para o site do LeetCode, que é um site de maratona. Então vocês vão fazer o código lá, passar nos testes lá e voltar a fazer. Eu fiquei com preguiça de fazer, entendeu? Porque já estava tudo lá.
Essa daqui é uma atividade chamada ilhas. E ao invés de pensar nas bolinhas como árvores, ele pensa nas bolinhas como pedaços de terra. E ele pergunta, quantas ilhas eu tenho? Uma ilha é todos os conjuntos de terra contínuos que estão rodeados por água. É a mesma pergunta de quantos matagais eu tenho. Ou seja, quantas vezes eu precisaria tocar fogo, o mínimo de vezes que eu precisaria tocar fogo para queimar tudo. E a próxima pergunta, que vai precisar que a gente trabalhe ponteiros, aprenda a fazer um bocado de coisinhas, qual é a maior ilha? São várias variações de pergunta. O algoritmo base é o mesmo em todos eles. Eu tenho que saber expandir a partir de um ponto para alcançar o grupo. Qual é a maior ilha? Para saber qual é a maior ilha, eu vou ter que identificar as ilhas, saber o tamanho da ilha, entender como é que eu salvo as posições, para só então marcar a maior ilha. Eu ainda teria várias outras possibilidades. Tem um lá que se chama bucket fill não, eu esqueci o nome, que é assim, alguma vez vocês já usaram o paintbrush na vida? Vocês sabem o que é o paintbrush? Não, vocês não são da época. Não tem um aplicativo do Paint no Windows, não? Qual é o nome? É só Paint? É só Paint. Vixe, trocaram de nome, né? Antigamente era paintbrush. Se você escolhe uma cor verde e aí vai e clica aqui, o que é que vai acontecer? Se eu clicar o balde, eu vou lá, seleciono o verde e clico bem aqui, o que é que ele vai fazer? Pintar tudo o quê? Que fundo? A tela toda de verde? Como assim onde ele está? Ele vai pintar tudo que está dentro de uma barreira. O que é a barreira? Essas linhas aí. Que linhas? Isso aí, ó. Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma figurinha. Aqui tem... Deixa eu pegar uma figura qualquer aqui. Pronto, cachorro. Bora de cachorro. Se eu selecionar o... Coisa luxuriosa, bora lá. Estou lá no Paintbrush, no Paint, seleciono o balde, clico no verde e clico bem aqui. O que é que ele vai fazer? Ele vai se espalhando. Ele vai se espalhando por onde? Enquanto ele não encontrar uma boa representada. Bora, vocês são da computação, vocês conseguem entender o que acontece, bora lá. Ele vai se espalhando até encontrar uma linha que tem uma cor diferente. Diferente de quê? Da cor que você clicou. Perfeito. A minha expansão é a partir do ponto de partida. Se eu cliquei no verde e depois eu clico no branco, ele pensa, opa, a partir daqui, tudo que está conectado e é branco vai virar verde. A matriz é uma matriz de pixels. Não é? A foto é uma matriz de pixels, cada pixel vai ter uma cor. Então, quando você clica aqui, é o mesmo algoritmo de preenchimento. Ele parte desse ponto e sai expandindo em todas as direções, só que ao invés de pensar na queimada como pensando, eu quero uma árvore, ele está pensando, eu quero uma cor igual à cor original que foi clicada. Enquanto eu tiver numa cor igual à cor original que foi clicada, eu coloco a nova cor por cima. Então não seria a bolinha, seria a nova cor. E não seria a árvore o meu critério de entrada, seria a cor original do primeiro pixel. Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido? Mas nesse caso, se você quisesse só pintar o fundo, né, no caso, e se na foto que está ali no fundo, como esse cachorro, tivesse uma cor que fosse a mesma cor que ele pintava, ou ele parava? Não, eles... É porque assim, acochambrando, o algoritmo ele não é puro, ele não é preciso. Qual é a palavra que eu vou usar? Ele não é exato, porque dificilmente uma foto você vai ter vários elementos de igual pixel. Então o algoritmo real ele aceita um pequeno erro entre um elemento e outro para conseguir fazer a expansão, porque numa foto todos os pixels praticamente são diferentes.
Então você nunca ia conseguir expandir. Então ele aceita uma certa tolerância de variação no RGB dentro do valor original para conseguir se expandir o máximo que ele puder. Entendeu? Porque cada um por exemplo, até essa daqui, ó, você tem uma carrada de pequenos tons de cinza aqui no fundo, não é uma cor só. Entendeu? Talvez não dê para ver por causa da projeção, mas você tem um monte de variações de cinza. Então, se o algoritmo fosse exato, a cor exata RGB, na hora que eu clicasse aqui, ele só ia pintar um pixel. 2. Tudo bem, tudo bem? Então, vamos nós. Então, bora aqui para o primeiro. O primeiro é quantos. No quantos, a gente tem que entender a resposta. Como é que eu vou montar a minha resposta da pergunta? No caso aqui, deixa eu expandir esse cara. Dar o zoom aqui e tentar fazer nesse. Imagina que eu perguntei para esse cara: ei, quantos caras tem aí? Aí ele tá ruim, não tá o contraste? Como é que eu ajeito aqui? Branco fica melhor? Fica melhor, né? Mesmo que doa nos olhos. Chamar elemento sofrido. Vamos lá. Eu perguntei para ele: ei, quantos elementos? Se eu perguntar para cá, bora lá. Se eu perguntar para cá, quantos elementos tem aí? E olhar para esse ponto, ele vai dizer o quê? Nada, tá? E aí eu andei, fui procurando. Aí cheguei aqui, por algum motivo. Aí eu perguntei para ele: ei, quantos elementos tem aqui? Aí ele vai dizer: rapaz, eu sei, tem duas formas de a gente fazer uma recursão. Via variável compartilhada, uma variável mutável. Bora lá, o que eu vou falar vai ser estranho à primeira vista, mas depois a gente destrincha. Eu tenho como coletar o resultado de duas formas. Duas formas. A primeira é via variável mutável. Variável mutável compartilhada. Compartilhada. Então, essa é a primeira, uma variável mutável compartilhada. Ou seja, todos esses nós vão ter acesso a uma variável, e se um desses nós altera essa variável, todos os outros estão vendo, porque a variável é compartilhada. Por que é que tem que ser mutável? Porque quando um alterar, todo mundo tem que alterar. Quando algo não é mutável, toda vez que eu chamo a recursão, ele cria uma cópia. Então, para o que a gente já viu de linguagem, a gente pode entender, quando eu passo uma coisa por ponteiro, ela é mutável. Quando eu não passo por ponteiro, ela é imutável, ou seja, ela está sendo copiada. Ok? Então, se você passa um objeto, em Java, ele é sempre imutável, porque você está sempre passando o objeto original. Beleza? Então, você passa um primitivo, ele é imutável. O que é que eu preciso? Uma variável mutável, para que todo mundo enxergue a mesma variável. E a segunda possibilidade é via coleta de retorno. Coleta de retorno. Vamos fazer o da soma dessas duas formas, tá? A primeira forma seria via coleta de retorno. Eu pergunto para ele: ei, quantos nós tem aí nessa ilha? Ele diz: rapaz, eu sei que tem eu. Deixa eu perguntar aqui para o meu coleguinha: ei, filho, quantos nós tem aí na ilha? Ele diz: rapaz, tem eu. Deixa eu perguntar aqui para o meu colega: quantos nós tem na ilha? Tem eu. Quantos nós? 0, 0, 0, 0, que ele já foi marcado, né? Aí ele retorna dizendo: ei, a partir de mim tem um nó. E que um feio da pleura. Tem um nó. Isso daqui é o retorno que ele dá. Só que ele só perguntou para um, agora ele pergunta para outro: ei, quantos nós tem aí?
Aí ele vai dizer, rapaz, espera aí, eu sei que tem eu, quantos nós tem aí? Eu sei que tem eu, quantos nós tem aí? Eu sei que tem eu. Rapaz, a partir daqui foi só um. Aí ele pergunta para ele diz, um. O que é que esse cara aqui vai devolver? 3. O que é que esse daqui vai devolver? 3 do colega, mais um dele, 4. Esse daqui vai devolver 4 mais um, 6. Só que ainda falta chamar isso daqui. Vai devolver 1, vai devolver 2. 2 mais 6 mais 1, 9. Então, eu fiz via coleta de retorno. Nosso código ficaria assim. Cada um diz a sua contagem. Se eu não sou árvore, eu não retorno nada. Se eu existo, eu sei que tem pelo menos eu. Se algum dos meus colegas disser que achou alguma coisa, eu incremento na minha contagem e no final eu retorno a contagem. A gente já fez esse, não foi? Tudo bem? Então, o que eu estou fazendo é via coleta de retorno. Eu estou retornando e agrupando essa informação. Então, se eu rodar esse negócio aqui, apagar esse código aqui que a gente não vai fazer, tocar fogo, eu acho. DFS de matriz quantidade fmt.print ln quantidade. Ok, 3, 10, certinho. Hã? Não, eu só peguei e imprimi o resultado coletado. É o mesmo código da queimada, só que eu estou imprimindo o resultado coletado para a gente ver aqui a ideia. Beleza? Então, isso daqui é uma recursão via coleta de retorno. Qual é a segunda possibilidade? Via variável, mutável, compartilhada. Então, todos eles vão ter que compartilhar a mesma variável mutável. Vou chamar ela de contador. Contador é um ponteiro para inteiro. Essa variável contador é compartilhada. Se eu não sou árvore, eu não mexo no contador. Se eu existo, o que é que vai acontecer com o contador? Aumenta. Se algum dos meus colegas encontrou, eu também incremento o contador. E eu não preciso retornar, porque a variável já é compartilhada. O que eu vou precisar fazer é repassar o contador. Para. O que foi? Blim, blim, blim. Ah, tá. Não, matriz, LC e o contador. Aí falta criar agora, né? A minha quantidade começa em 0 e eu vou passar para cá endereço de quantidade. Ainda está reclamando, por quê? Eu não retorno nada, está tudo mais igual. Não. Isso daqui... Ah, tá, ela não retorna nada. Perfeito. Perfeito. Eu não estou retornando, né? Eu simplesmente passo o contador e cada um se adiciona no contador. O retorno para mim é insignificante. Cada um se adiciona no contador. Como minha variável é compartilhada, no final das contas, todo mundo que existiu se adicionou. Tá vendo aqui? E aí, no final, eu tenho o resultado. Mesma coisa. Legal? Legal. Então, bora lá. A primeira pergunta, então, nós respondemos, que é quantos?
Segunda pergunta é, ok, tocou fogo, quem pegou fogo? Agora eu quero que o meu DFS retorne ou me devolva a informação dos nós que foram alcançados. E aí a gente vai fazer das duas formas, via coleta de retorno e via variável mutável compartilhada. Por quê? Porque é legal. Porque é legal. Não sei se vou... Só por curiosidade, a gente já está cobrindo boa parte da disciplina de programação funcional, vocês sabiam? Aquela parte todinha de busca, claro, a disciplina funcional é bem além disso, mas eu queria muito dar funcional de novo, ó. Então vamos lá, a gente vai fazer duas abordagens, uma mais simples e outra mais inteligente. A primeira é: ei, quem foi que pegou fogo? Antes eu não dizia quantos pegaram, agora eu quero saber quem, cadê as posições dos caras que pegaram fogo? E aí isso daqui é fácil a gente misturar. Se ninguém pegou fogo, eu tenho que retornar um vetor vazio. Um vetor de posições vazio. Beleza. Se eu peguei fogo, eu tenho que me adicionar nessa lista. O meu output vai ser o quê? Um vetor de posições comigo. Quem sou eu? O P. Cada um dos meus vizinhos retornou a lista deles. Como é que eu jogo, como é que eu concateno a lista deles aqui nesse output? Se tivesse no... Se tivesse no bom e velho Python ou no JavaScript, bastava você criar uma lista, 1, 2, 5, 6, outra lista e somar. 7, 4, 9. A mais B. Plim. O que é o... Dá para usar o append. É o append. Só que o que é o equivalente aqui? Se você estivesse inserindo um nó, você faria o quê? Output, não é assim? Recebe, append de output. Só que esse cara não é um elemento, esse cara é uma lista. Você diz que é para adicionar em sequência, coloca no 3 pontinhos. Então isso seria, esse conte não existe mais, né? Isso seria o equivalente à concatenação de listas. É só você meter um append entre a primeira lista, a segunda lista e 3 pontinhos, e ele entende que tem que jogar todos os elementos da segunda lista na primeira lista. Tudo bem, tudo bem. Não, no fundo ele não vai jogar, né? Ele vai tentar jogar, se não certo ele vai criar uma outra lista. E aí eu posso retornar o quê? Output. Beleza, 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 beleza. É a mesma coisa da soma dos caracteres, só que agora a informação retornada é diferente. Capite? Faz sentido? Estamos juntos ainda? Já pularam do barco? Pulem não, que agora está ficando bom. Pulem não. Então aqui o que eu quero saber são as posições. As posições. Queimados. Burned. Quem foram os queimadinhos? Bora imprimir eles. Burned. Tá certo isso? Índice 1, 2 e 02? Tá. Aqui as 3 bolinhas, ó. 1 vai ser esse daqui, 1, 2 é esse daqui e 02 é esse daqui de cima. Beleza? Mais 1 metro, bora descer? Bora. A gente resolveu via coleta de retorno. Outra possibilidade seria via variável mutável. Cadê tu? Variável mutável compartilhada. A vida é tão boa sem ter que dar Alt e Tab, vocês não têm noção.
Porque antes eu ficava assim, com um monte de coisa aberta na mesma. Só dando uma aspa aqui para vocês respirarem. Depois. Eu nem usei Alt. E como é que tu faz? Para ir de uma janela para outra? Eu vou manualmente. É como é? Com o mouse? Sim. E vocês fazem como? Eu uso a mesma mochila para toda a minha vida. Como é que eu sabia? Ninguém nunca me ensinou. Ah, tá. Agora eu fiquei curioso. Bora só dar um intervalo aqui para vocês poderem respirar antes da gente continuar, que agora vai ficar mais... Como é que vocês fazem para navegar? Vocês ficam usando mouse? Eu tô desde o ano passado usando o Tyler Windows também. É muito mais É rápido. muito mais rápido. Porque o legal, assim, eu sempre tive curiosidade, só para a gente dar um intervalo aqui para respirar. Eu sou usuário do Gnome já faz uns 12 anos. E aí eu sempre tive vontade de testar outras coisas, só que a disposição de você ter que reaprender tudo de novo é muito baixa, né? Você já tem tudo configurado, tudo funcionando, tudo fluindo, só que eu estava numa ansiedade do caramba em casa, não aguentava mais programar, não tinha paciência para assistir série, estava sem ansiedade, não conseguia gravar aula, não conseguia, estava puto, assim, agoniado, eu vou formatar meu sistema, aí pá, formatei o sistema. Aí disse, eu vou testar uma coisa nova, vou testar um Tailwind, vou testar o Hyperland. Aí eu testei umas 4 e 5, porque eu achava que não ia me acostumar a viver sem aquelas barrinhas, sabe aquela barrinha que fica os bichinhos tudo embaixo, que você vai lá e clica no elemento que você quer? Você não tem isso. Aqui, cada janela fica em um workspace, e aí elas já vão mais ou menos se arrumando, ou visíveis. E aí é muito estranho o fluxo, somente, por exemplo, eu quero ir para o browser, eu dou o Windows 2. Eu quero ir para o Telegram, aqui é porque o Telegram não está aberto, seria o 7, ou o OBS, no caso, o 4, ou o código 1. Se eu tenho mais de uma coisa aqui na mesma janela, eu consigo mandar de um para o outro. Ah, eu não quero esse negócio aqui, eu quero ele lá junto do OBS. Aí eu mando ele para junto do OBS. E aí por aí vai, cada coisa. E eu achava que ia ser muito difícil meu cérebro se adaptar a entender onde está cada coisa. Mas por incrível que pareça, é muito mais fácil. Porque é um nível de... A gente até se acostuma. Mas para quem usa Alt Tab, você tem muita coisa aberta, é uma frustração tão grande você ficar caçando a janelinha que você quer. Você fica ali, Alt Tab, passou não sei o quê, aí você dá um overview e pega o que você quer. Então é legal. É legal. A minha vida inteira, eu não sabia, eu não usava esses comandos no teclado. A minha vida inteira era tudo no mouse. Por exemplo, só recentemente, agora começando a programar, que eu comecei a usar Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Z. Aí eu fui percebendo, dá pra usar fora da programação também. É mais fácil. É, cara. E aí, professor, e o senhor teve dificuldade para configurar tudo? Por causa que o desktop environment veio com som, veio com tudo? Não, eu usei um script de um carinha que já baixava e configurava um monte de coisa. Então ele já veio quase tudo pré-configurado. Eu tive que adaptar, criar os meus próprios comandos, atalho. Por exemplo, só mais alguns minutos. Como é que vocês fazem para ficar indo para cima e para baixo? Vocês usam as teclas? Porque assim, a gente que programa, a gente está mais ou menos muito tempo nesse meio, né? E assim, eu sempre achei um saco ficar voltando para clicar. Na época que eu usava Vim exaustivamente, era de boa. Mas quando eu fui para o VS Code, eu não consegui fazer adaptação, aí eu deixei o Vim. Aí eu disse, rapaz, tem que ter um jeito de eu colocar as teclas no meio do teclado. Então tem assim um monte de aplicativozinhos que você consegue fazer remapeamento de tecla. Por exemplo,
O meu caps lock, ele não é caps, ele é uma tecla mod, porque o caps é uma tecla completamente inútil na vida da gente, né? O caps lock. Então, por exemplo, no caso aqui, se eu quero ir para a esquerda, eu dou um caps H, caps L, J, K, ou então para um lado ou para o outro, para cima e para baixo, sem sair do HJKL, sem sair do meio. Você entendeu o que eu falei? Não, né? Mais ou menos. Por exemplo, se eu estou aqui, exemplo, estou aqui, aí eu quero ir para a esquerda, como é que normalmente a pessoa tem que fazer? Pegar a mão, vir até o direcional, clicar para a esquerda e voltar. Só que no caso, a minha tecla Caps Lock, ele é como se fosse um segundo layout de teclas. Então, se eu colocar Caps H, eu vou para a esquerda, L para cima, K e por aí vai. Então, se eu quiser trocar, vou diminuir o teclado. Então, eu tenho um atalho para quase tudo que eu uso, para não ter que tirar a mão do meio. Então, bora para a aula, vai. Foi só um intervalozinho. Então, onde é que a gente está aqui? Variável compartilhada. O que é a nossa limitação? Se eu só... A pergunta aqui vai ser bem difícil, beleza? Mas vamos lá. Se eu só trouxer esse vetor aqui de visitados para cá para dentro, visitados, vetor de posições, e eu adicionar dentro desse vetor de visitados, será que funciona? Visitados, recebe, append, visitados, P. E aqui seria visitados, recebe, append de visitados. Isso aqui não existe, né? Visitados. Então, aqui não existe, cada um já faz a sua própria adição. Ok, bora lá, vamos aqui, ó. Que é que eu fiz? Antes eu retornava e concatenava. Se eu criar um vetor e mandar todo mundo se adicionar nesse vetor, será que funciona? Sim ou não? Bora lá, pergunta. Criei um vetor, estou passando esse vetor para todos os filhos, e todos os nós, e estou pedindo para eles se adicionarem no vetor. Da mesma forma que era com inteiro, não era assim? Não tinha passado uma variável compartilhável inteiro, um ponteiro para inteiro, e todo mundo se somava no inteiro? Aqui eu estou pedindo que eles se adicionem no vetor de visitados. Será que isso funciona? Sim ou não? Se eu tô perguntando assim, é porque é não, entendeu? Não, é por causa de uma coisa. Eu disse lá no começo que a variável compartilhada tinha que ser mutável. Cada um vai receber uma cópia do vetor. Vai funcionar se o vetor não tiver que ser realocado, aumentar, duplicar. Lembra que eu vou adicionando no final do vetor. O que acontece quando o vetor estoura a capacidade? Aí ele dobra de capacidade, e quando ele dobra de capacidade, o que pode acontecer? Bem aqui, mudar a referência da variável. Nesse caso, e se usasse o vetor como uma variável global? Não precisava de variável global. Bastava que eu passasse um ponteiro. Quando eu passo o vetor, eu estou passando... Vamos lá, vamos entender. Quando eu passo um vetor para uma função, eu estou passando a cópia do vetor. Ué,
Mas por que é que funciona? Porque quando você copia o vetor, você copia o ponteiro do vetor original. Então você ainda acessa os elementos. O que que você não consegue fazer? Você não consegue, por exemplo, botar um elemento que estoure a capacidade. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu fizesse uma função dessa daqui, ó, func adicionar 1, aí eu vou te passar um vetor e um valor. Vet recebe, append de vet valor. Se aqui eu fizer isso, vet recebe make de vet, não, vetor de inteiros tem 0 e cabem 3, beleza? Tem 0 e cabem 3. Aí eu vou fazer adicionar 1, aí eu vou adicionar o 0, o 1, o 2, o 1, o 2 e o 3. Se eu mandar imprimir o vetor, quem está dentro do vetor? Aqui ele deu. Deixa eu comentar aqui o resto. Peraí. Ué. 0? Não estou mandando adicionar? Pega esse valor e adiciona no vetor. Não estou passando o vetor? Criei o vetor, mandei adicionar o 0, ele adicionou o 0 no vetor. O vetor está sendo alterado? Não. Se eu alterasse do lado de... Por isso que tem essa atribuiçãozinha aqui, você está vendo? Ela está atualizando o elemento. Se eu já desse alguma coisa para ele, vet recebe append de vet 5, e eu tentasse alterar o primeiro elemento, vet 0 recebe 1. Eu consigo alterar o elemento. Era 5, virou 1, porque eu copiei o bloco de memória, ele tem acesso àquela informação, ele consegue acessar a informação que existe, mas ele não consegue adicionar uma nova informação, porque adicionar uma nova informação gera um novo ponteiro. Então, o vetor, assim, entenda, os elementos são mutáveis, mas o vetor não é. Os elementos originais são mutáveis, mas o vetor não é. Ué, como é que eu resolvo isso daqui? Eu não posso passar o vetor. Eu vou ter que passar um ponteiro. Que coisa feia. Que coisa feia. Isso é feio demais. Horrível. 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 Coisa horrível. Isso só acontece quando a gente tem que dobrar a capacidade? Não. Toda vez que ele dá um append, ele atualiza voltando um novo slice. Um append sempre gera um novo slice. Só que não necessariamente esse novo slice vai aumentar a capacidade. Vamos lá. O que é o vet? Quando vocês veem um slice, ele é esse tipo aqui, ó. Type, um slice é isso. Type slice struct, onde você tem um bloco de dados, onde você tem um bloco de dados que ele é de tamanho fixo, sei lá, 5, 10, foi criado com 5. Ele tem um size, um data que é um bloco de dados, um ponteiro, não, ele é assim, um ponteiro para inteiro, um size, uma capacidade, é isso. Um slice é um struct com 3 informações, um ponteiro, um size e uma capacidade. O que é que está acontecendo? Você criou ele aqui embaixo,
Qual é o size e qual é a capacidade dele? Size 0, capacidade 3. Na hora que você deu um append, o que foi que aconteceu? Size 1, capacidade 3. Você mandou ele modificar a cópia. Na hora que você modificou a cópia, o size da cópia mudou, mas o size do original não mudou. O elemento foi copiado para dentro do bloco, mas só quem sabe que esse elemento foi copiado foi a cópia, porque o size da cópia aumentou. O size do original ainda continua em 1. Cara, isso é lindo, é lindo, é lindo. Beleza? Append. Por que o append está dando errado? Ah, sim. Ô, coisa horrível. Horrível, horrível. Espera aí. Aqui ele vai dizer o quê? Ah, tá. Foi o bloco aqui que eu criei que é inútil, né? Horrível. Funciona? Funciona. Mas é horrível. Ou seja, voltando para o nosso problema. Um vetor, ele é uma boa variável mutável? Sim ou não? Não. É a bosta de variável. A porcaria. Além de que seria muito ruim se eu quisesse saber se um elemento está ou não está dentro do vetor, se eu tivesse percorrer o vetor inteiro. Me dei uma alternativa para uma estrutura de dados, sim, mutável, onde eu posso adicionar meus elementos. Em Go eu só tenho 2, bora lá, qual é a outra que tem? Ou eu tenho um slice, ou eu tenho um... Muito bem. Tá. Pô. Eu só tenho 2, mas em Go, então não tinha muito. Se tivesse em Rust com 15, você vai com 17, em Go eu só tenho 2. Então, se eu não vou armazenar essas coisas num vetor, é muito mais fácil armazenar elas num map, um mapa de posições. No fundo, eu não queria um mapa, eu queria um conjunto. Só que eu não tenho conjuntos, porque eu não quero saber um valor associado a essa posição. Eu só quero saber se eu inseri ou não inseri a posição na estrutura. Então, como eu não tenho um set, eu vou fazer um map de posição para booleano. Oi. No ano passado, você não usou vetor, eu vou falar uma variável global, né? Eu poderia botar ela desse jeito, só que sem o... Era ponteiro, né? É porque o vetor, ele é imutável. O mapa, ele é mutável. Quando eu passo o mapa, eu não preciso botar o ponteiro. Todos os nós, eles vão ser alterados em todas as instâncias. O mapa, ele é mutável. Então, quando eu passo o mapa, e qualquer um deles altera, eles estão alterando o mapa original. Nesse caso, a gente poderia também... Não. Teria funcionado se eu tivesse feito o ponteiro para visitados. Teria funcionado. Entendeu? Isso ia ficar feio, mas tinha funcionado. Estou falando que você também teria a possibilidade de usar a variável global. Ou dar errado. Não, uma variável global não é de Deus, não. Nunca use variável global para nada na sua vida. Entendeu? A variável global, eu prefiro um GoTo, honestamente, do que a variável global. Tá certo? Então, bora lá. O que a gente vai fazer agora? Trocar esse negócio para um mapa de posições. Olha como fica fácil. Como é que eu adiciono esse nozinho no mapa? Visitados. Em qual posição? P recebe true. Acabou. Olha que trivial. Passei um mapa. Toda vez que eu descobri que eu fui visitado, eu me marco como visitado. Oi? É um defensor do C#. Hã? C# é top, mano. Dizendo que todo vetor era um ponteiro. Todo vetor é um ponteiro. Vetores são... o vetor lá, o ponteiro do C é. Só que aqui ele não é. Aqui o slice é um struct. Então aqui ele é... Porque o conceito não casa muito, não. Bora lá, vamos lá. Beleza, então, a única mudança que eu fiz
foi transformar esse cara de vetor para mapa e adicionar o elemento no mapa. Só. Agora eu posso vir aqui. E criar o mapa, né? Vou chamar ele de ilhas. A minha ilha, né? O carinha que eu estou visitando. Make mapa de posição. E aí eu monto os elementos visitados pela minha ilha. Não tem mais retorno, porque eu apaguei o retorno. E aí eu posso imprimir a minha ilha. Todos os elementos que foram visitados. Bora nós aqui, ó. Tá aqui, ó. Foi visitado 02, foi visitado 11, foi visitado 12, todo mundo visitado aqui. Bora recapitular o que a gente já fez desde que começamos até agora? Bora lá, recapitulando. A gente viu por que é que o nosso algoritmo, ele é um algoritmo de grafos, mesmo que eu não tenha formalizado os grafos. A diferença é que ao invés de pensar nos grafos como tabela de adjacência, dizendo quem está ligado com quem, ou uma lista de nós, dizendo quem está ligado com quem, eu estou rodando em cima de uma matriz bidimensional, onde cada elemento está ligado a outros 4 elementos. O algoritmo é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. A diferença é só onde ele roda. Beleza, bora para 2. Nosso objetivo é chegar aqui no qual a maior ilha. Aí a gente passou por quantos elementos e agora por quais elementos. Cada um dos dois a gente fez de 2 formas diferentes. A primeira via coleta de retorno e a segunda via variável mutável. Para entender isso daqui, a gente precisou avançar um pouquinho sobre o que é uma variável mutável, mesmo que a minha explicação tenha ficado pela metade, porque isso vai variar de linguagem para linguagem, né? Algumas faz mais sentido eu falar de cópia, referência, ponteiro, mas acho que vocês entenderam a ideia. Se eu passo uma informação de um elemento para o outro, todo mundo tem que conseguir alterar a original. A gente alcança isso por um ponteiro. Ou então, por um tipo de informação que é naturalmente mutável, como é o caso do mapa. Então, o mapa, ele é uma variável mutável por natureza. Então, para fazer essa cópia, eu teria que fazer de alguma outra forma, né? Teria que copiar manualmente. Bora lá. Vamos para o próximo. Então, eu consigo saber quantos e eu consigo saber quais. Nossa próxima pergunta é: quantas ilhas? Quantas ilhas? O que é que você tem? Você tem um algoritmo que marca, altera a tua estrutura original, guarda essa informação. Você está passando uma matriz de caracteres, uma grid. O teu algoritmo, quando roda, ele está alterando a grid. Guardou essa informação? Ele está pegando o que era hashtag e transformando em bolinha. Por que é que ele está fazendo isso? Para eu não contar de novo, para eu não entrar no loop infinito. Ele está alterando o original. Ele altera o original e te informa quais nós foram alterados. Isso é o que você já tem. Baseado nisso, eu te pergunto: quantas ilhas eu tenho? O que é que eu faço? O que é que eu uso? Para onde é que eu vou? Vai vendo elemento por elemento, aí quando achar taca fogo em tudo. Isso. Perfeito. Para saber quantas ilhas eu tenho, não basta eu acessar uma única posição. Eu vou ter que varrer a minha matriz inteira. Eu tenho que varrer ela todinha. De cabo a rabo, para todas as linhas e todas as colunas. E aí o que é que eu faço aqui nessa busca? Eu olho para o primeiro elemento e digo: ei, tem alguma ilha aí? Se tiver, marca. Aí ele vai me dizer.
se tem ou se não tem, através da variável. Se tem, vai ser uma variável com elementos. Se não tem, a variável visitados vai voltar vazia. Aí eu vou para o próximo. Tem alguma ilha aí? Tem alguma ilha aí? Tem alguma ilha aí? O que acontece quando eu pisar na primeira posição que for uma ilha? Cheguei bem aqui e pergunto, tem alguma ilha aí? Ele vai expandir, marcar todo mundo, alterar a matriz original e dizer, ó, achei 7 caras, já marquei todo mundo e está aqui eles. Ele vai me informar isso. Então eu sei que nesse ponto eu achei uma ilha. Se eu rodar o algoritmo de novo bem aqui, perguntar, tem uma ilha aqui? Ele vai retornar sim ou não? Bora, de novo. Primeira vez que eu pisei, rodei o algoritmo para cá. Ixi, eu estou em cima da bolinha, né? Eu vou perguntar, tem alguma ilha aí? Ele vai expandir, marcar todo mundo e me retornar 7 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 posições. Dizer, ok, tem 6 posições aqui numa ilha. Quando eu continuar a interação e rodar o algoritmo aqui, ele vai me retornar alguma coisa? Não. Porque tudo aquilo que era elemento já foi marcado. É como se eu tivesse, lembra da queimada? É como se eu estivesse perguntando, tem alguma árvore? Ele vai dizer, não, tudo que já foi queimado, ou seja, essa ilha já foi visitada. Tem alguma árvore aí? Não, porque na hora que eu dei o primeiro passo na ilha, eu já queimei todas as árvores, eu já visitei a ilha. Na hora que eu der qualquer um dos próximos passos, ele não vai encontrar mais árvores para serem queimadas. Então é como se a ilha já tivesse sido marcada. A ilha já foi marcada. Como é que está a gasolina mental, meu povo? Já acabou? 50%? Médio? A gente consegue dar mais 15 minutos aqui de esforço para eu terminar o vídeo de hoje. Então, isso daqui seria essa função me retorna se ela acha e marca a ilha. O que é que eu vou fazer agora? Usar essa função para percorrer a matriz inteira. Isso daqui acha e marca a ilha. Agora eu vou percorrer a matriz inteira. Para cada linha em range de NL, para cada coluna em range de NC. Ei, tem uma ilha aí? Se por acaso eu achei alguém, então incremento o contador. Não existe NL e NC, não? Ah, tá, porque eu não estou usando. É aqui, ó, para todos os elementos, L e C. Tamanho de ilha. Se tamanho de ilha for maior do que 0, ou seja, se eu achei alguém, expande a partir dessa posição. Achou alguém que ainda não foi marcado? Se você achou alguém, eu achei uma nova ilha. E aí eu incremento a contagem de ilhas. Achou uma nova ilha? Sim, achei. Gente que nunca foi marcada. Ok, marca todo mundo e bora para o próximo. Toda vez que eu pisar a primeira vez numa nova ilha, isso daqui vai me retornar as posições dessa ilha e aí eu conto como uma nova ilha que eu acabei de encontrar. Tenho 2 ilhas aqui. Aqui eu tenho 3. A primeira, a segunda e a terceira. E aqui eu tenho 3 também. A primeira vai isso daqui tudinho, ó. Tá vendo? Todo mundo aqui está conectado. Mas esses 2 trambolinhos aqui que estão isolados. Tudo isso daqui e esses 2 isolados aqui. Aqui eu não vou contar não. Tem 10. Tem 10. Bora na fé. Tem 10. Tudo bem? Quantas ilhas?
Agora, para o último passo, que seria qual a maior ilha, a gente precisaria de um pequeno esforço. Se eu perguntasse para vocês, vocês já conseguem achar as ilhas, e quando você acha uma ilha, você já sabe quantos elementos ela tem. Isso a gente já tem. Ué, e agora o que falta para eu saber qual a maior ilha? Tudo bem, mas como é que eu vou saber qual tem mais elementos? Uma variável compartilhada para ver qual é a maior, maior ou menor. Se eu perguntasse para vocês qual de vocês é o mais velho, o que você teria que fazer? Perguntar para todo mundo, ok, a gente tem essa informação. Ou você guardaria a informação de todo mundo e depois sairia fazendo uma busca pelo maior, ou então você pode fazer do jeito mais fácil, você só precisa guardar quem é o mais velho. Tu tem quantos? 12, aí aqui 16, ali 25, então por enquanto o mais velho é 25. E o outro 40, então o que? O mais velho é 40. Quantos? 36, o mais velho é 40. E agora? 49. Então você só precisa guardar o mais velho, sim ou não? Sim. Então, como é que eu adapto esse negócio aqui para guardar o mais velho? Algoritmo de busca normal. Quando começa o algoritmo, existe um mais velho? Não. Então eu poderia dizer que o melhor variável melhor é um mapa de posição booleano. Aqui eu não vou copiar o mapa, eu vou referenciar o mapa. O melhor mapa que eu encontrei, eu vou olhar através dessa variável aqui. Essa variável vai estar olhando para o melhor, ou seja, para o maior. Eu não quero o maior, a maior ilha. Maior ilha. Essa variável vai olhar para a maior ilha. Como o meu algoritmo não começou, atualmente ela tem qual valor? Nulo, porque não olha para ilha nenhuma. Beleza. Cheguei bem aqui, rodei o algoritmo. Cheguei bem aqui, ó. Estou aqui dentro. Achei a ilha. Estou aqui dentro, achei a ilha. Se por acaso eu não olhava para ninguém, maior ilha era igual a vazio. Quem é a maior ilha agora? É a ilha atual. Qual é o outro caso em que eu tenho que atualizar? Mas se por acaso o tamanho da ilha atual for maior do que o tamanho da maior ilha, então maior ilha recebe ilha. O que eu fiz errado? Else if. Então, nesses dois casos eu atualizo. Se por acaso é a primeira ou se por acaso ela é melhor. Os algoritmos de FUP. Se é a primeira vez que eu encontro uma ilha, ou ela é melhor do que a que eu tinha, ela se torna a maior ilha. E aí no final eu posso dizer quem é a maior ilha. Quem é a maior ilha? Aqui, ó. Maior ilha é essa com 3 elementos. Maior ilha é essa com 20 elementos. Legal? Aqui eu tenho 3 ilhas. Eu estou mostrando a maior. Se eu, por exemplo, só para vocês verem, se eu quisesse mostrar a menor, vou mudar aqui o critério, tá? Ó, 0, 0. É a que está sozinha, é a menorzinha. Também é a que está sozinha. Tudo bem? Tudo bem? Mais 10 minutos de gasolina. Mental. Bora lá, bora só para dentro. Eu não consigo passar por cima dessas coisas e não fazer uma referência com outras linguagens. Vocês já ouviram falar de Hip Stack umas 500 milhões de vezes, só comigo, não foi?
Só comigo. Vamos lá. Se você tentar... Alguém é de EC aqui? Não, né? Todo mundo é de... SI. Então, vocês não programam em C nem C++. Não, né? Então, pronto. Acho que eu vou ignorar a informação. Tô me esforçando para ignorar. Bora. Vamos. Se ainda sobrar uns 20 ml de gasolina no final, eu volto, porque isso aqui é muito divertido. Quase terminei o código. Eu já sei quem é a minha maior ilha. Ok? Mas se o teu algoritmo estivesse te pedindo para pintar só a maior, não está funcionando, porque atualmente você está pintando quem? Tudinho. Toda vez que você passa, você sai pintando, marcando, queimando. Mas eu só quero pintar a maior. Aí você teria duas opções, uma elegante e uma feia. A feia é roda a matriz de novo, desmarcando todo mundo. Desmarcando, tudo que é bola volta a ser árvore, vamos desqueimar as coisas. E aí depois você passa pela ilha, requeimando a ilha. Mas é uma possibilidade. Ou a gente vai agora para a segunda opção, que é a opção elegante. Lembra que eu várias vezes frisei, a gente precisa navegar marcando, porque se eu não marcar, eu vou entrar em loop infinito, concorda? Ok. Vou mostrar agora uma outra forma de marcar sem alterar a estrutura original. Então, uma outra forma de marcar sem alterar a estrutura original. Bem aqui eu estava alterando a estrutura original, tá vendo? Era nesse passo. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui uma variável visitados que vai me guardar todos os nós visitados do mapa inteiro, não da ilha, mas do mapa inteiro. O meu algoritmo não está navegando no mapa inteiro, na matriz inteira. Então esse visitado achou um marcado no mapa, joga aqui. Não é da ilha, é do mapa todo, Então isso daqui é um make de map posição booleana do mapa inteiro. Então quando eu rodar aqui o meu algoritmo, eu vou dizer, ei, todos os que foram visitados estão aqui, porque você não vai alterar a matriz original. Todos os que foram visitados estão aqui. Então aqui eu vou chamar de ilha, para a gente entender que isso daqui é só os que eu achei nessa ilha. E aí aqui eu vou ter os visitados, que é global, que é de todos os elementos. Visitados. Só fiz repassar a variável. O que é que muda? Antes eu alterava o original. Bem aqui. Agora eu não posso mais alterar o original. Eu vou ter que adicionar ele nos visitados. E agora, mesmo que essa coisa seja árvore, talvez seja uma árvore que já foi visitada. Que agora eu não estou mais alterando o original. É a árvore. Mas será que essa árvore já foi visitada? Onde é que eu olho para saber se ela foi visitada? Para os visitados. Aí eu vou perguntar, ei, essa árvore já foi visitada? Visitados P. Se por acaso ela já foi visitada, então vaza. 2 pontos. Lembra, quando eu acesso um elemento, eu retorno 2 informações. Se eu encontrei o elemento e o elemento procurado. Para mim não é relevante o valor, porque não tem nenhum valor associado. Eu só quero saber se ele existe ou não existe. Aqui eu poderia trocar para existe, se for melhor o nome para vocês. Esse elemento existe ou não existe? Se esse elemento já existe nos visitados, é porque eu já visitei essa árvore. Se eu já visitei, vaza. Então, agora, ao invés de alterar o original, sempre que eu piso numa nova árvore, eu adiciono ela nos visitados. E antes de
de rodar o algoritmo, eu tenho tanto que verificar se é árvore, como se é uma nova árvore. Se é uma nova árvore, ou seja, se ela nunca foi visitada, então eu rodo o algoritmo. Foi só isso de mudança. Ao invés de jogar o cara na bolinha, eu botei essas 3 linhas aqui. Eu ainda poderia simplificar isso daqui para um único comando. Eu estou guardando um mapa de posição para booleano. O que acontece quando eu acesso um elemento que não existe, cuja chave não existe? Por exemplo, não. No caso aqui, por ser booleano, ele vai retornar o default do booleano, que é o quê? Falso. Se fosse um mapa de posição para inteiro e a chave não existe, ele ia retornar 0. Se fosse uma chave de posição para string e a chave não existe, ele ia retornar string vazia. Ele sempre retorna o tipo default. Então, se a chave existe, ele retorna true. Se a chave não existe, ele retorna falso. Então, isso daqui vai ser falso. Então, eu poderia simplesmente perguntar, usar o valor. Se não foi visitado, retorna. Exato. Se ele não é árvore ou já foi visitado, retorna. Se ele não é árvore ou já foi visitado. Na hora que esse cara existe, ele vai retornar true, porque eu estou colocando true. Quando ele não existe, ele vai retornar falso. Se ele não foi árvore ou já foi visitado, sai fora. O que é que aconteceu? Meu algoritmo continua igual ao de antes, só que agora, o que é que eu tenho? O que era árvore continua árvore, porque eu não alterei a estrutura original. Eu marquei os visitados numa variável auxiliar, que foi o nosso mapa de visitação. Agora eu uso o mapa para poder saber trabalhar. Agora, oi. Eu já vou por causa do ônibus, aí na minha hora da chamada do cara. Tudo bem. Agora o que falta é, eu sei quem é o maior, basta marcar ele no mapa. Para cada chave de range maior ilha, a minha chave é uma posição. Então eu vou fazer com que mapa matriz em chave.linha e chave.coluna receba bolinha. Ué? Ah, é porque eu estou mostrando antes de alterar. Ah, porque eu coloquei para o menor, né? O que eu quero é o maior. Ó, conseguimos, ó. Talvez nem todos, mas talvez nem todos. Mas eu reconheço que a aula de hoje foi realmente complexa. Tudo bem? Porém, nós seguimos um roteiro até o final da aula. Foi um esquema de progresso. O que é que nós temos? Vamos lá, pessoal. Por que é que eu estou explicando isso? Vamos voltar para a origem. Para começar, isso nem é tema da disciplina. Isso não, na teoria, isso não é conteúdo de estrutura de dados. Porém, não faz sentido vocês saírem daqui sabendo construir uma pilha, uma fila, uma lista e não entender os principais algoritmos que rodam sobre estrutura de dados. Eu acho toda a parte de construção secundária comparado com entender as estruturas e usar as estruturas para resolver problemas. Se vocês forem pegar os 5 assuntos mais importantes de entrevista de programação para fora, é programação dinâmica,
BFS, Backtracking algoritmos gulosos ou seja, a disciplina é a parte mais importante desses lances de entrevista de algoritmos. Então, assim, mesmo que seja aparentemente inútil, é o que é cobrado. Entendeu? Por isso que eu acho que é muito relevante gastar tempo, perder tempo e tentar entender o que está sendo colocado aqui. Então, a aula está lá, os algoritmos lá para vocês fazerem, eles estão aqui. O que é que nós já fizemos hoje? Fizemos queimada, fizemos ilha, fizemos cercado. Cercado é trivial, ele está perguntando a seguinte coisa: quantas ilhas tocam a borda? É a mesma coisa, ao invés de você olhar tudo, você vai procurar as ilhas que tocam a borda. Pintura é a mesma coisa que a gente fez, só que é o algoritmo lá do Paint, baseado num ponto, expanda para todos os outros. Tá vendo essas bolinhas azulzinhas aqui? Essas azulzinhas significa que a tarefa não é local. Isso vai te jogar lá para o link do LeetCode. Então, quando você tentar abrir isso daqui, ele vai abrir o browser, te jogar lá para o link do LeetCode. Você vai jogar teu algoritmo lá, rodar os testes e marcar que fez. Mas como que nós fizemos ontem, todas essas atividades, pelo menos até essa daqui, são triviais. A única que vocês não vão conseguir fazer completa seria o longest, porque o longest precisaria, para fazer 100% de programação dinâmica, ela diria: ei, partindo desse ponto, faz o DFS para procurar a cadeia mais longa. Ou seja, eu olho para o meu colega do lado só perguntando, não se ele é árvore, mas perguntando se ele é maior que eu. Ele é maior do que eu? Sim. É maior do que eu? Sim. É maior do que eu? Sim. O que é que ele vai retornar? A quantidade de nós desse caminho. Se eu perguntasse para cima, ele diria: ei, sim, sim. Eu teria 3 caras para cá, e indo para a esquerda eu teria 4 caras, indo para a direita eu teria 2, e por aí vai. Então essa daqui eu coloquei como opcional só para quem tiver o desejo de quebrar a cabeça, porque ela vai precisar de algumas coisinhas a mais. Mas todas as outras são completamente realizáveis com o que a gente viu hoje. Na verdade, a gente viu até mais do que é cobrado em todos esses algoritmos aqui. O que é que fica faltando? Para a semana que vem é muito mais fácil, porque o difícil a gente fez hoje. Semana que vem a gente vai pegar a recursão e quebrar ela numa pilha. Isso é moleza, é só entender a conversão. E depois de colocar ela numa pilha, a gente vai alterar para rodar numa fila. E aí, quando a gente botar numa fila, a gente já tem os algoritmos de largura. Em uma aula eu consigo fazer isso. E aí, o backtracking é a mesma coisa que a gente viu hoje. É exatamente a mesma coisa que a gente viu hoje, com um único passo que vai ficar faltando, que é desfazer caminhos. A gente só ia. A ideia é que esses daqui eles têm um passo a mais, que é desfazer o caminho. E aí, com 3 aulas, a gente viu praticamente 50% a 60% de quase tudo que tem lá no LeetCode. Literalmente. Que são as 5 categorias, as 3 categorias principais: largura, profundidade e retrocesso. Ok? Tudo bem, meu povo? Então vocês podem começar a fazer. O que é que eu sugiro? Minha sugestão honesta. Essa semana já você tente fazer essas atividades aqui de busca em profundidade. Essa semana. Porque se você tentar fazer, primeiro você vai fixar o que a gente viu em sala. Você vai ter os códigos, os vídeos, se você quiser, eu copio esse código aqui. E aí, quando você chegar a semana que vem, vai ser moleza. Sim, vai ser moleza. Só que se você não fizer nada essa semana e tentar ir para a semana que vem, só com o que você lembra que viu hoje, aí você vai levar outra lapada nas ventas. Não vai, entendeu?
Então, para a semana que vem ser moleza, tente fazer esses daqui essa semana. Certo? Combinado? Tudo bem? Beleza? Pelo menos aqui os primeiros. O que é que você não vai conseguir fazer? Só um deles, que é esse daqui de pilha, porque a gente não viu hoje. Mas, queimada, ilhas. Minha sugestão é refaz a aula acompanhando, rodando os códigos, que aí dá para fazer tudinho de boa. Bora para a chamada. 1, 2, 3...